Pai, voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Podemos ficar sentados. Nós vamos dar continuidade ao nosso retiro quaresmal. Hoje o tema da nossa reflexão: orai sem cessar. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículos de 1 ao 8, do 1º ao 8, nosso Senhor conta-nos a parábola do juiz iníquo e da velhinha viúva importuna. E nesta parábola nosso Senhor quer nos mostrar, não que Deus seja um mau inclemente, que não perdoa, que não é misericordioso, que não tem clemência, mas a parábola quer nos mostrar o quanto devemos persistir na vida de oração, como aquela viúva pobre, indigente, que não descansou até alcançar a graça que ela tanto pedia. Veja, a oração é persistir naquela graça que nós queremos alcançar diante de Deus. Mas como na prática podemos rezar sempre, sem nunca desistir? Porque afinal de contas, muitos desânimos às vezes, muitas turbulências, muitas lutas interiores, muitas dificuldades avançando na nossa vida. Como é que a gente persiste? Como é que a gente não desiste? Meus irmãos, a resposta está naquela oração incessante, de que todos os místicos, os autores espirituais, nos falam. É uma realidade vivida por grandes santos, pelos que querem viver uma vida com Deus. A oração incessante, que não cessa, que não esmorece, mesmo diante dos obstáculos. Às vezes nos encontramos assim cansados, fatigados, e nos vem uma vontade de desistir, e nos vem uma vontade de desanimar. Poxa, não consigo nada. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma dificuldade. Como é, Padre, que eu consigo ter uma oração incessante, uma oração sem desânimo? É quando a minha alma se encontra na oração com o Senhor. Quando temos um matrimônio místico e espiritual, uma união transformante, onde Cristo se transforma em mim e eu me transformo nele, onde nos tornamos uma só carne. Esse encontro perfeito da alma com Deus, quando a alma se abrasa, enche de amor, como ela se tornasse semelhante ao amado, e é Ele agora que passa a formá-la, a educá-la. Quem chega a esse estágio de vida, somente por graça e porque persistiu na vida de oração,
na vida espiritual. Um progresso significativo. A verdade das palavras, todas as nossas ações, todo o nosso ser se volta para Deus, sem distração, sem interrupção, para a presença do coração de Jesus. Mas o que nós fazemos? Nós dizemos, eu vou rezar o terço. É uma bela oração, mas interrompo com o celular, interrompo com a campainha, interrompo com a visita que chega, interrompo com a mensagem. Esta oração está sendo interrompida. Esta oração está sendo distraída. Essa oração não é incessante. Veja, o Evangelho de São João, no capítulo 16, fala-nos que nós temos necessidade de orar, necessidade da oração, mas não pode ser de qualquer jeito. Você pode dizer, padre, como é que eu rezo? Não pode ser de qualquer jeito. Temos que rezar incessantemente, temos que pedir a Cristo que Ele interceda junto ao Pai a graça de crescermos na vida espiritual. Olhe que oração bela. Senhor, me ensina a crescer na vida espiritual. Me aconselha, me ajuda a alcançar a terceira morada, como diz Santa Teresa. A terceira morada é o encontro perfeito da alma com Deus. É quando no meu coração pulsa somente o querer de Deus. São Paulo alcançou a terceira morada quando ele disse, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Na vida espiritual, sem oração, não conseguimos encontrar com Deus. Os santos diziam, quem não reza, o demônio carrega. Se queremos ser justificados por Deus, lembra-nos São Tomás de Aquino, devemos recorrer com frequência à confiança na oração e na petição, porque é a confiança na oração que vai nos justificar diante de Deus. Como é que minha oração é uma oração de petição? Quando eu reconheço o soberano poder de Deus, o soberano poder de Deus, a fonte de todo bem que é Deus. Deus é poderoso e soberano sobre tudo e sobre todos. É quando eu reconheço a soberania de Deus que a minha oração é confiante. Deus sabe todas as coisas, por isso eu confio nele. Então, meus irmãos, nunca vamos alcançar uma vida espiritual profunda se não formos constantes. A inconstância na oração nos faz fracos na fé. Sabe quando nós rezamos para pedir algo a Deus e quando conseguimos, abandonamos o barco? Já consegui, tá bom. Deus já curou, Deus já fez, agora vou para minha casa. Só vou voltar a buscar Deus quando eu precisar uma outra vez. Não. Vida espiritual e oração não se separa. Às vezes a gente chega na igreja, vê uma pessoa rezando, aí diz, nossa, eu queria rezar como essa pessoa, não é assim? Poxa, eu queria ter aquela fé que aquela pessoa tem. Poxa, eu queria ter a perseverança que aquela pessoa tem.
Ora, como é que você vai ter perseverança se você não reza? Mal reza um Pai Nosso, uma Ave Maria. Vai à missa e acha que está tudo certo. Tá bom, não precisa mais de nada. Quando nós menos vigiamos, é quando o demônio investe na nossa vida. Vigiai, porque ele anda como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Quando nós rodamos a cara, o demônio vai nos dar uma rasteira. Por isso, meus irmãos, dediquemos cada vez mais tempo a este momento íntimo, dialogal e amoroso com nosso Senhor. É o próprio Senhor que nos pede: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Como é que vamos ter alegria se essa alegria não vem de Deus? Porque se é uma alegria puramente humana, ela tem um prazo de validade, acaba rápido. Mas a alegria do Senhor é para sempre, cumprindo a vontade de Deus, expondo as nossas misérias, suplicando o remédio para nossas enfermidades. Esta é a oração do fiel confiante. Orai sem cessar, orai sem desanimar, orai sem medo. Reconhecei a soberania de Deus em tua vida. Deus é soberano. Não deu certo algo na sua vida? Rezai. Rezai mais. Se curve diante da soberania de Deus. É Ele mesmo que pede. É Ele mesmo que nos ensina. Ele é o remédio. O remédio que cura para sempre. Reze sem cessar, conforme o mandamento do Senhor. Rezai, orai, convertei-vos. Meus irmãos, a oração é uma necessidade vital para a alma do homem. Santo Afonso Maria de Ligório, resumindo uma fórmula expressiva de oração, ele disse: quem reza se salva, quem não reza se condena. Tu queres salvar a tua alma ou condenar a tua alma? Quem reza se salva, quem não reza se condena. O que tu queres para a tua alma, filho de Deus? Rezemos sem nunca desfalecer. Comecemos hoje a ter uma vida de maior intimidade com o Senhor, a fim de manifestar a Deus com humildade a nossa miséria, a nossa indigência, mas com confiança de que Ele, juiz cheio de compaixão, há de fazer-nos justiça bem depressa. Qual é a oração infalível? A parábola do Evangelho da viúva e do juiz deve ser bem interpretada para ser bem entendida. Nesta parábola, nós ouvimos uma oração infalível. Qual é a oração infalível, padre? De um lado, uma viúva insistente, 1, 2, 3 vezes, até ser bem interpretada para ser bem entendida. Deus, eu te peço, e amanhã eu volto de novo. De um lado, uma viúva, e vocês sabem que ser viúva naquela época era sinônimo de desprezo, amaldiçoada. Deus não prevaleceu.
De um lado estava a viúva, do outro lado um juiz. O próprio texto diz que era um juiz iníquo. O que quer dizer um juiz iníquo? Um homem que não temia a Deus, um homem que não tinha fé, um homem que não teme o poder do Altíssimo. E eis que a resposta da viúva, a resposta da perseverança, derramou sobre ela a graça. Nós precisamos de atitude como daquela pobre e humilde viúva, porque Deus não é um juiz iníquo. Não, Deus é bondoso. Meus irmãos, por causa do pecado original, muitos concebem a Deus como um rival, um inimigo, alguém cuja vontade se deveria dobrar até ser convencido de nos ouvir e, quem sabe, nos amar. Não, não é nada disso. Para entendermos profundamente esta parábola da viúva pobre e humilde e do juiz iníquo, precisamos entender antes o que é a oração e como Jesus está ensinando neste evangelho. Em primeiro lugar, Jesus refere à necessidade de que a nossa oração seja perseverante. Essa é a oração infalível, a oração perseverante, a oração que não desanima, a oração que não tem medo, porque confia que Deus é soberano. O que quer dizer soberano? O que quer dizer soberania? O que quer dizer essa palavra? Autonomia própria, maior do que tudo, maior do que todos. Deus é assim. Padre, qual é a característica, ou quais são as características de uma oração infalível? Meus irmãos, uma oração infalível precisa, em primeiro lugar, ser uma oração que pede a Deus o necessário para a salvação. Vou repetir. Em primeiro lugar, a oração infalível é aquela que pede a Deus aquilo que é necessário para a nossa salvação. Se você está pedindo a Deus para ganhar na loteria, isso não é importante para a tua salvação. Isso não é necessário para a tua salvação. Essa oração não é infalível. Se você, porém, está pedindo a Deus fé, essa oração, sim, é uma oração infalível. Mas por quê? Porque, meus irmãos, a fé é em si mesma necessária para a salvação de todos. Quem não tem fé não se salva. A fé é um requisito primordial para a salvação. Primordial. Padre, se a pessoa morrer sem batismo, vai para o inferno? Para o inferno eu não sei, mas salvação também não sei. Se a fé é primordial para a salvação. A fé é essencial para a nossa salvação. Se você não tem fé, mas a pede, e pede com insistência, Deus está ouvindo a sua oração. Porém, segundo, para que a oração seja infalível, ela requer, além disso,
um pedido humilde, mas com confiança. Humilde, mas confiando em Deus. Senhor, se queres, o meu servo será curado. Senhor, se queres, eu alcançarei essa graça. A oração humilde é aquela que reconhece o poder de Deus e a fragilidade humana. Senhor, se for da tua vontade, se for do teu querer, e por quê? Tem que ser humilde e tem que ser confiante. Porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos arrogantes. Deus resiste àqueles que se opõem a Ele mesmo. Aqueles que reivindicam os seus direitos. Não podemos orar reivindicando o direito de cura, o direito de milagre. Não, não é um direito nosso. É bondade de Deus. Deus é Pai bondoso, e é aqui que Ele distingue e diferencia-se do juiz iníquo, da parábola da viúva humilde. Deus resiste à oração dos soberbos. Se você me pergunta, padre, que oração eu devo imitar? A oração da viúva humilde. Essa deve ser a nossa atitude diante de Deus, de filhos que confiam, que sabem que o Pai ama a todos, e o Pai vai atender a tua oração, perseverante e humilde. Pai, faça a tua vontade. Eu quero, mas antes seja feita a tua vontade. Irmãos e irmãs, o próprio Filho de Deus no alto da cruz não queria a cruz, mas ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. A oração de Jesus foi humilde. Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo, nesta dor, nesta tremenda dor, eu oferto e digo: seja feita a tua vontade. Será que a nossa oração é assim? É assim a tua oração, filho de Deus? E a terceira atitude da oração infalível é o requisito da perseverança. A perseverança é o ponto central do que Jesus está tentando nos ensinar no Evangelho de hoje. A perseverança. Ai, mas eu já pedi tanto, já estou cansado de rezar. Esses dias atendi uma pessoa que já acompanho na direção espiritual há muito tempo, e ela vem pedindo a conversão do seu marido. Quando ela sentou e começou a reclamar das situações que eu já acompanho há um tempo atrás, quando eu abri a boca, ela disse: e nem venha me pedir para perseverar, porque eu já estou cansada de rezar. Aí eu falei: então levanta e pode ir embora, nossa direção acabou. Não tem mais o que fazer por alguém que se determinou não perseverar. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer por uma pessoa que desistiu de rezar, desistiu de confiar, desistiu de perseverar. Acabou. Ontem mesmo atendi uma outra menina que falou a primeira palavra dela, ela e o marido, diante dos meus olhos: padre, eu vou me separar, eu desisto do meu casamento. Eu falei: então vá em paz. Mas padre, eu vim pedir um conselho. Não, ninguém pede um conselho com determinação já. Não.
Se está decidido, vai em paz. Quem desiste de perseverar, quem desiste de rezar, não precisa mais de nada. O que eu vou falar diante de uma alma que diz: chega, basta, não aguento mais? Não. O padre pode fazer muito por uma alma que diz: Padre, me ajuda. Eu quero salvar meu casamento. Eu quero salvar minha família. Eu quero salvar meu filho. Porque aí o padre vai dizer: minha filha, meu filho, coragem. Como diz Monsenhor Jonas Abib, de saudosa memória: aguenta firme. Segura na mão de Deus. Segue, persevera, não desiste, não desanima. Como é importante o terceiro requisito para uma oração infalível: perseverar. O ponto central que Jesus está tentando nos ensinar neste evangelho é a perseverança daquela viúva, pobre e humilde, mas ela perseverou. Meus irmãos, Deus quer dar tudo o que for necessário à nossa salvação, mas lembre-se de uma coisa: Satanás também faz a nossa vontade. Quando a gente vai cometer um pecado, que vai acontecendo algumas coisas e a gente diz: poxa, será que é para eu não ir? E a gente vai, a gente persevera no pecado. É claro que foi Satanás que empurrou, que levou. Quando a gente vê um obstáculo e diz: poxa, Deus quer me falar algo nesse obstáculo, então eu regrido, eu desisto, eu não dou mais um passo no pecado. É muito simples distinguir o que Deus quer e o que Satanás quer. Muito simples. Não é tão difícil. Deus só vai te dar o que é necessário para a tua salvação, mas quer também que nós mesmos queiramos receber. Porque não adianta Deus querer e nós não querermos. Deus quer salvar a tua família, mas o teu marido não quer, mas o teu filho não quer. O que se pode fazer com uma alma que não quer? Uma alma que já determinou não querer. Meus irmãos, somente a perseverança que pode gerar em nós a abertura para recebermos os dons que Deus deseja nos dar. E para terminar a nossa quarta reflexão desse tempo da Quaresma, quero dizer que Deus está disposto a nos dar tudo isso. Está em nossas mãos alargar o peito, abrir o coração e perseverar. Na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, São Paulo vai dizer: orai sem cessar. Orai sem cessar, sem desanimar. Orai. E a oração persistente toca o coração de Deus. A oração humilde e persistente. Agora, para terminar mesmo, eu queria fazer uma pergunta para você. E essa pergunta é, em primeiro lugar, para mim: como estamos rezando? Seja honesto com Deus. Como é que você está rezando? Queremos mais fé, mais esperança, mais caridade, mais santidade. Queremos a glória do céu, mas não queremos de verdade, porque nos cansamos de pedir, porque nos cansamos de recorrer. Deus só vai te dar aquilo que vai servir para a tua salvação, não esqueça disso. Se você está pedindo e Deus ainda não deu, reflete um pouco, pergunta para você: será mesmo que Deus quer isso para mim? Será que eu não estou dando murro em ponta de facas? Somos todos de Jesus, e Ele nos quer.
Esta é a oração infalível. Padre, qual é a oração infalível? E suas condições? O padre já falou tudo. Mas vou resumir tudo o que falei até aqui agora. Pedir a Deus o necessário à salvação. Pedi-lo com humildade, confiança e perseverança. Rezar sempre e nunca desistir. Gostaria que, se vocês guardassem no coração esta última frase, tem um significado profundo. De acho que 30 minutos que estou aqui falando. Qual é a oração infalível, Padre? E quais são as suas condições? Guarde no coração. A oração infalível e suas condições é pedir a Deus o necessário à salvação. O que você está pedindo é necessário para a tua salvação? Pedi-lo com humildade. O que você está pedindo? Você tem a humildade de dizer: Senhor, eu quero, mas seja feita a tua vontade. Você está pedindo com confiança e perseverança? Ou você acorda, não aconteceu e você diz: poxa, Deus não escuta minhas preces. Rezai sempre e nunca desistir. Nunca. Nunca, nunca. Só podemos desistir quando chegarmos no céu. Façamos ainda um exame de consciência. Que temos pedido a Deus? Coisas passageiras, caprichos, bobagens, ou pedimos a salvação? Estamos fazendo a oração que o Senhor nos ensinou no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. O reino é a salvação. Venha a nós a salvação. Rezemos bem, para podermos um dia celebrar no céu a mesa do justo juiz, o fruto da nossa perseverança. Rezai, orai sem cessar. Amém. Segura na mão de Deus, segura na mão